milagre, Pai. Que haja, Pai, intervenção do Teu Espírito aqui nesta noite, Pai. Se alguém enfermo, que o Senhor cure em nome de Jesus, Pai. Se alguém, Pai, necessitado, que o Senhor supre, Pai, todas as necessidades em nome de Jesus, Pai. Nós oramos a Ti, Senhor. Nós clamamos, ó Deus, por Ti, porque nós sabemos, ó Deus, em quem nós temos crido e sabemos que Tu és fiel, Pai, para fazer infinitamente mais do que pensamos, mais do que imaginamos, Senhor. Oh Deus, seja com o pastor, Pai, que vai pregar a Tua palavra nessa noite, que não seja por ele mesmo, mas que seja, Pai, através do Teu Espírito Santo. Fala, Senhor, com a Tua igreja. Oh Deus, nós necessitamos, Senhor, nós precisamos, ó Deus, de ouvir a Tua voz, Senhor. Oh Deus, nós clamamos, ó Deus, pela nossa nação. Deus, tenha misericórdia, tenha compaixão, Pai. Em nome de Jesus, nós Te pedimos, Pai, a Tua mão poderosa, ó Deus, sobre a nossa nação. Oh Deus, sobre a nossa família. Pai, em nome de Jesus, derrama a Tua graça, Senhor. Nós a Ti clamamos, Senhor. E mais uma vez, Pai, eu Te peço em nome de Jesus. Oh Deus, receba o nosso culto, Pai, de adoração a Ti, Pai. Nós clamamos a Ti, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor? Ministério de Louvor? Graça e paz, irmãos. Amém. Quero iniciar então esse momento de louvor dizendo que o Senhor é grande. Amém? Vamos dizer: grande é o Senhor e muito digno de louvor. É Ele quem nos ajuda contra o inimigo. É nele que nós temos a vitória. E por isso diante dele nos prostramos. Vamos lá. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a Senhor, em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Tu és grande, Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Sim, Jesus, e que
Ele nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Louvado seja o teu nome, Jesus. Receba o nosso louvor. Pai, obrigado pela tua obra em nossa vida. Estávamos mortos em delitos e pecados, mas o Senhor derramou a sua graça sobre nós, e pela sua graça nós fomos salvos mediante a fé, e nós louvamos o teu nome por isso. E por isso queremos dizer: desde os confins da terra tu serás adorado. Amém? Vamos engrandecer o nome do Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Em nome de Jesus. Os homens comigo, as mulheres vão na sequência. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção, e os povos cantam por toda eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação. Grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção. E o quê? E os povos cantam por toda eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação. Grande Deus, seja louvado.
toda eternidade, tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, grande Deus, grande Deus, seja louvado. Glória a Deus, que Ele seja louvado. Glória, pois a Ele sejam dadas eternamente. Amém. Amém. Eu queria fazer um tempo de oração. Mais um tempo de oração. Eu quero louvar a Deus. Sempre falo e vou sempre repetir. Somos uma igreja que dá ênfase na oração. Amém? E eu quero agradecer aos irmãos e ao mesmo tempo incentivar e motivar a continuar, a permanecer firme no Senhor. Quarta-feira tivemos um excelente número aqui. Tivemos 25 pessoas no culto de oração. E nós louvamos a Deus por isso. É sinal que a igreja está despertando para a oração. É sinal que estamos entendendo a necessidade de se prostrar diante de Deus. E uma igreja que quer crescer, uma igreja que quer ser próspera do ponto de vista da palavra de Deus, não do ponto de vista do mundo, da sociedade. Nós precisamos orar, precisamos meditar na palavra de dia e de noite. Diz Josué e diz lá em Salmo 1: medita na minha palavra de dia e de noite, e serás bem sucedido. E um povo que adora, um povo que ora, um povo que prega a palavra, e um povo que adora. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E o exercício da fé se dá através da oração. E é nesse momento que eu quero convidar você a orar. Orar por aquilo que tem afligido o teu coração. O que tem incomodado o teu coração? Gostaria que você... É a tua família? É o coronavírus? É a pandemia? Em nome de Jesus, você que está nos assistindo, em nome de Jesus, eu quero convidar você aí na sua casa, no seu lar, a dobrar os seus joelhos, a falar: Senhor, eis-me aqui. Também quero levantar um clamor aqui, irmãos. Eu não sei quem ganhou ou se teve segundo turno, nem sei. Porque, glória a Deus, porque meu dia foi para o Senhor. Eu votei, fiz o meu dever cívico, mas depois, à tarde, eu dediquei ao meu Senhor. Amém? Porque a Ele toda honra e toda glória. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos orar pelas autoridades. Então, vamos orar pelo prefeito, pelos vereadores, ou pelo prefeito que vai ser eleito, eu não sei. Mas eu sei que Deus é poderoso para manifestar a sua glória. E nós não podemos, apesar de tanta corrupção, a gente só vê só notícia ruim, que roubaram dinheiro dali, roubaram dinheiro daqui, tiraram dinheiro dali, tiraram dinheiro daqui. Mas eu creio que para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Então a igreja não pode desanimar. A igreja tem que continuar firme nas promessas do Senhor. E você, a igreja, você está aqui. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então eu gostaria de convidar vocês a exercitar sua fé junto comigo. Ore por cura agora. Ore por livramento. Ore pelas autoridades. Ore pela igreja. Ore pela sua vida espiritual em nome de Jesus. Ore pelo ministério de louvor. Ore pelo ministério de evangelismo, pelo ministério das crianças. Ore para que a glória de Deus seja derramada. Então vamos orar ao Senhor. Eu vou conduzir esse momento, mas você vai erguer a sua voz junto comigo em um clamor e buscar a presença de Deus. Senhor, nós elevamos a nossa voz, nós clamamos ao Senhor dos senhores, nós clamamos ao Rei dos reis, nós clamamos àquele que é soberano sobre a terra, nós oramos àquele que é grande e que nos tem dado a vitória, oramos àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Pedimos a Deus pelas nossas autoridades, pelas lideranças, pelos pastores, ó Deus, pelos prefeitos que foram eleitos e aqueles que vão ser ainda. Oramos também, Senhor, pelos vereadores que foram eleitos. Oramos, ó Deus, para que tenhamos uma nação, ó Pai,
uma nação mais justa, ó Deus, uma nação mais dobrada aos teus pés, uma nação, ó Pai, que governe para o povo, uma nação que governe, Senhor, não para um ou para outro, não para o lado A ou para o lado B, mas que governe para um povo com justiça, com equidade, com igualdade, em nome de Jesus. Talvez muitos estejam pensando que é utopia, mas a glória do Senhor pode ser manifestada, e agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Senhor, tenha misericórdia dessa igreja. Levanta um exército forte aqui nesse lugar, um povo que ora, um povo que clama, um povo que adora, um povo que, ó Deus, profetiza a tua palavra, um povo, ó Deus, que se dobra na tua presença, um povo que acredita no poder da cura, um povo que acredita no bálsamo que é derramado pelo Espírito, um povo que acredita na unção do Espírito Santo, um povo, Pai, que acredita na cura da pandemia. Que a pandemia, Pai, seja extinguida, que esse coronavírus, ó Pai, que venha uma vacina, ou que de alguma maneira o Senhor entre com providência, em nome de Jesus. Cuida, Senhor, dos nossos irmãos aqui, daqueles que estão nos assistindo, daqueles que estão em casa, daqueles que precisam, Senhor, de saúde, de restauração. Eu oro pelo pastor Aurivan, ó Deus, lá em Pernambuco, Deus, que ele, ó Deus, está com o coronavírus, e a sua situação não é boa, mas eu sei que o Senhor é poderoso e pode curá-lo agora. O Senhor pode restaurar a sua saúde. Ele é um homem de Deus, ele é teu filho, ó Deus, ele tem te servido, pregando a palavra, ó Deus, com autoridade, pregando a palavra, ó Deus, genuína e verdadeira. Visita o teu servo agora, em nome de Jesus. E se há mais alguém que entrou aqui nessa noite, Pai, com algo que está incomodando, com alguma enfermidade, com algo que está, ó Deus, atrapalhando, com algo que está, ó Pai, tirando a sua paz, em nome de Jesus, eu quero profetizar, Senhor, a restauração, a cura, o livramento, a libertação, em nome de Jesus, porque nós cremos no poder da oração, nós cremos no poder da oração em nome de Jesus, e de repente o teu Espírito pode soprar nesse lugar, e a glória do Senhor pode ser derramada. Louvado seja o teu nome. Muito obrigado, Jesus. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. João 14. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também. Disse Jesus: na casa de meu pai há muitas moradas. E o que? Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos o lugar, e eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo: O que? porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Glória a Deus. Oh Jesus. Aleluia. Se me amais, Se me amais verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai, e eu também o
meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Diga, eu quero te amar. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Mais uma vez. Sim, Jesus, receba o nosso louvor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Fala do fundo do seu coração. Fala, Senhor, eu quero. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. A última vez, nós vamos declarar. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Amém, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Poder assentar, irmãos, um pouquinho. Glória a Deus. Nós vamos cantar mais uma música. Enquanto estivermos cantando, você vai ter a oportunidade para ofertar. Não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Fique muito à vontade, tranquilo. Se você não veio preparado, também não se sinta constrangido. Mas adore ao Senhor. E se puder adorar também com a sua oferta, será bem-vinda. Aqueles que já são da casa, depois vocês vão perceber que lá atrás está em obra. Então já colocamos o forro numa das salas. E tem mais obra para essa semana. E aquilo que você contribuir certamente será bem utilizado. E a glória é do Senhor. Estamos nos preparando, irmãos, para multiplicar, amém? O tema do ano que vem é multiplicando o amor. E precisamos estar preparados em todas as áreas, para que as pessoas venham e recebam o amor de Jesus através das nossas vidas, amém? Como que eles vão receber o amor de Deus? Através da agência que Deus deixou aqui na terra, a igreja. Nós somos a igreja, devemos multiplicar o amor, devemos frutificar, permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Aquele que permanece em mim dará muito fruto. Assim diz o Senhor Jesus. E nós devemos crer e confiar, porque Ele é o único caminho. Ele é a verdade. Ele é a videira verdadeira. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o Deus forte. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz. Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro. É esse Deus que nós servimos. É o Deus de toda a terra. É o Deus que é grande. É o Deus que é El Shaddai, que é poderoso. É Deus que é Jeová Rafá, aquele que te sara, aquele que te cura. É Deus que é Jeová Jiré, o Senhor que provê, o Deus da providência. É El Shammah,
Deus sempre está presente na sua vida, amém? Porque a palavra dele diz, Mateus 28, eu vou citar esse texto na mensagem hoje, Mateus 28, 20: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E nós precisamos apenas confiar, crer, porque Ele falou, e Ele é fiel para cumprir. Então, nós vamos dizer que mesmo que eu ande meio frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me encontre em meio a um caos, a letra dessa música é assim: eu sei que tudo continua assim, sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor, ele é para mim, ele é por mim. Amém? Então, vamos ficar de pé mais uma vez. Eu quero orar por você. Pastor, eu não trouxe nada, eu não vim preparado, não tem problema, mas eu quero orar pela sua vida. Eu quero que você seja abençoado, eu quero que você seja próspero. E vou dizer para você, quando eu falo próspero, eu não estou falando sobre teologia da prosperidade. Eu estou falando sobre prosperidade do ponto de vista de Deus, da palavra. Porque Ele sabe qual é a minha e a sua necessidade. E Ele que sonda os nossos corações e intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Feche seus olhos, pegue o seu envelope e em nome de Jesus, creia que o Senhor está aqui, Jeová Jiré, para multiplicar na tua vida. Obrigado, Jesus, pela tua palavra que está sendo ministrada. Obrigado pela tua palavra que será ministrada durante toda essa programação. Obrigado pela tua presença aqui nesse lugar. Obrigado, Deus, porque eu sei que o Senhor sonda os nossos corações e conhece cada um. E eu quero interceder pelos meus irmãos agora. Eu quero orar pela vida financeira, pela vida espiritual dos meus amados. Ó Deus, que a tua graça seja derramada, que o teu favor imerecido seja sobre o teu povo. A tua fidelidade, Pai, ela vai além do que nós podemos imaginar. E nós só temos a te agradecer. O nosso coração é grato aqui nessa noite, pelo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor já fez e pelo que o Senhor ainda vai fazer. A glória do Senhor. Que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Queremos ligar aqui na terra, porque a tua palavra diz que o que ligarmos na terra será ligado no céu. E eu quero ligar aqui na terra, pedindo a tua bênção sobre essa igreja, sobre os nossos irmãos que estão aqui nessa noite, que estão nos visitando, sobre o povo que se reúne aqui nesse lugar. Abre as janelas dos céus e derrama as tuas bênçãos sem medidas. Repreende o devorador e manifesta a tua glória. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Quando estivermos cantando, você vai sair do seu lugar e vai depositar a sua oferta. Mesmo que eu ande em meio ao fim, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, Eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Mesmo que eu ande em meio ao fim,
Declara, eu sei que tudo continua sendo Deus. Aleluia! Eu sei que posso sempre andar com Ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas subam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas subam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas subam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas subam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. Aqui revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com Ele e você. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Amém. Amém. Podemos assentar, irmãos. Deus os abençoe. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei para onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A palavra de Deus diz que é porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória a Deus. Eu quero convidar você. Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 6.
Segundo Reis, capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 8. Segundo Reis, enquanto você vai achando aí, Segundo Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8. Eu quero só lembrar alguns. Hoje tivemos assembleia e recebemos 18 membros e aprovamos um batismo para o mês que vem. Então, dia 20 de dezembro, em nome de Jesus, não marque nada, venha para a igreja, teremos batismo aqui. E será uma grande festa para a glória de Deus, amém? Então, em dezembro do ano passado nós também tivemos batismo. Esse dezembro agora, mesmo com a pandemia, vamos ter outro. E que a glórias sejam dadas, pois a Ele eternamente, amém. Amém? Eu estou falando isso que eu estou lembrando de uma música, né? Glórias sejam dadas, pois a Ele eternamente, amém. Somente Deus merece toda a honra e toda a glória. Então, irmãos, que possamos continuar orando. Temos grandes desafios. Temos muitos desafios ainda até o final desse ano. E temos desafios para o ano que vem, com o tema Multiplicando o Amor. Esse ano foi Chamados para Frutificar. E a partir de janeiro falaremos com intensidade, com repetição, sobre multiplicar o amor, baseado no texto de João, se eu não me engano, capítulo 15, versículo 34. Se eu errar, pode ser no 33 ou no 34, mas é por aí. Oi? 13:34, obrigado, Tiago. 13:34, olha eu já falando a referência errada. Que fala, assim como eu vos amei, disse Jesus, amai-vos uns aos outros. Então devemos multiplicar o amor conforme Jesus nos orientou, conforme Jesus nos ensinou. Então esse era o recado que eu queria dar. Acho que eu não estou esquecendo de nada. Quarta-feira temos culto de oração. Não perca, participe. Se você não está trabalhando, se você não está estudando, venha, porque tem sido um tempo de refrigério, tem sido um tempo de renovo espiritual, de restauração, onde temos aqui orado uns pelos outros, orado pela igreja. E irmãos, não é à toa que muitas coisas têm acontecido nesse lugar. Eu creio que é fruto de muita oração, eu creio que é fruto da pregação da palavra, e eu creio que é fruto de uma igreja que adora, amém? Todo mundo achou aí, 2 Reis, capítulo 6, eu vou ler a partir do versículo 8, que diz assim: O rei da Síria fez guerra a Israel, e em conselho com seus oficiais, disse, em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado. E assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse, não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos, ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, fez saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse, ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito, eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse, ai meu senhor, que faremos? Ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Eu quero repetir, ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhes abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu
que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te esta gente de cegueira. Feriu-o de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Que Deus abençoe aqui a sua palavra lida. Que Deus abençoe também a palavra que o Senhor colocou no meu coração para nós compartilharmos aqui nessa noite. Amém? Aqueles que viram devem saber o tema. Quem não viu, eu vou falar. O tema da mensagem dessa noite é abrindo os olhos espirituais. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos esse tema baseado nesse texto que certamente já tem falado conosco. E no texto lido, irmãos, nós começamos aqui percebendo que o rei da Síria estava preparando uma guerra, ou fazendo uma guerra contra Israel. Era um tempo de crise, era um dos períodos mais críticos da história do povo de Israel, em que pese que Israel viveu vários momentos de crise, de dificuldade, esse também foi um dos piores momentos que Israel viveu em sua história. Quando o moço do profeta, ele acorda e vê a cidade cercada por carros e cavalos, ele fica assustado, ele fica desesperado, diz o versículo 15. E a expressão de Geazi, o moço do profeta, é: ai meu Senhor. E Eliseu, nos versículos 16, 17 e 18, tem uma resposta para o seu servo: não temas. Então essa aqui é a tônica do texto. Eu quero lembrar aos irmãos que nos capítulos anteriores, Eliseu já vem de uma grande jornada de milagres no poder do Espírito. Ele caminhava com Elias, Elias é arrebatado na carruagem, e aí o Espírito de Elias, se assim podemos dizer, e a sua capa, né, deixada, e Eliseu substitui Elias, porque esse foi o trato deles, porque Eliseu queria ser como Elias, e Eliseu começa seu ministério também, passando ali pelo Jordão a seco, assim como o Deus de Elias foi com Elias, o Deus de Elias continuava sendo com Eliseu. Daqui a pouco nós vemos também Eliseu abençoando uma viúva, nós vemos Eliseu sendo usado por Deus para derrotar os moabitas, nós vemos também Eliseu e a sunamita, o azeite da viúva, que ele faz ali multiplicar. Nós vemos também Eliseu, em nome de Deus, curando Naamã. É interessante essa passagem que uma serva, né, diz: olha, se ele conhecesse o homem de Deus lá de Israel, ele poderia ser curado. E aí nós sabemos toda a história lá de Naamã, e Naamã vai lá e Deus trata com a vida de Naamã, com seu orgulho, mas, enfim, Eliseu é usado poderosamente, ele tem vivido grandes milagres. Daqui a pouco também vem a questão do machado que flutua. Irmãos, o machado flutuar é só milagre de Deus. E Eliseu vem nessa jornada aqui, e até chegar nessa situação do capítulo 6, onde os sírios, ou o rei da Síria, está promovendo uma guerra contra Israel. E é nessa situação de crise, é nessa situação de dificuldade, é nesse contexto crítico da história de Israel, que Deus opera mais um milagre através do homem de Deus. Eu queria aqui contextualizar, eu não sei quantos entraram aqui nessa noite, mas se eu pedir para levantar a mão, que quantos estão passando por dificuldades, quantos estão passando por lutas, quantos estão passando por crises,
seja ela crise espiritual, seja ela crise financeira, seja ela crise de ansiedade, nessa pandemia foi um Deus nos acuda, né? Crise com depressão. Eu não sei qual é a crise que você está passando, mas Deus tem uma palavra para nós aqui essa noite. Ele quer abrir os nossos olhos para que possamos ver a sua glória sendo derramada, para que possamos ver Ele operando, porque agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. E nós precisamos confiar na palavra do homem de Deus, na palavra de Deus, naquele que é cheio do Espírito Santo de Deus. E Eliseu então vinha nessa jornada, né, de milagres. E eu quero perguntar aqui para você, quantos aqui querem viver com os olhos do Senhor, com os olhos abertos pelo Senhor para ver a glória de Deus? Amém, eu quero, nós queremos. Irmãos, se a sua vida espiritual está morta, está pobre, miserável, precisamos nessa noite abrir os nossos olhos, porque Deus, o Deus de Eliseu, o Deus de Elias, Ele está aqui nessa noite. E talvez muitos de nós estejamos como o moço do profeta Geazi. Geazi é complicado, hein? História de Geazi talvez muitos estejamos como ele, desesperados. E nós vamos aqui aprender algumas lições. E eu gostaria de destacar aqui algumas lições dentro desse texto, para que saiamos daqui renovados, para que saiamos daqui com a nossa fé fortalecida, para que saiamos daqui cheios do Espírito Santo, confiantes que para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas, amém? Independente do contexto em que nós estamos vivendo. Glória a Deus. Então, a primeira lição que eu gostaria de destacar aqui, que está no versículo 14, é que havia uma crise. Havia uma situação de crise. E o versículo 14 vai dizer que o rei enviou cavalos, carros e fortes tropas e cercaram a cidade. Muitas vezes, o inimigo está cercando as nossas vidas. Para tentar o quê? Nos derrotar, para tentar nos tragar, para tentar destruir. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele é o inimigo das nossas almas. A palavra de Deus diz que ele está ao nosso derredor, procurando uma brecha, para que possa nos tragar. Saiba que existe uma crise. Nesse contexto, talvez você esteja passando por uma crise. E é possível. Porque Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci, o exército cercou a cidade. O homem foi cercado, o homem de Deus foi cercado pelos seus inimigos. E quantos aqui não já se sentiram assim na sua vida? Em momentos que você não tem mais o que fazer. Eu fico imaginando Geazi olhando, falando, meu Deus do céu, e agora? O que vai acontecer? Não tenho mais, estou encurralado. Estou preso, estou num beco sem saída. Estou em meio a uma guerra, e agora, o que fazer? O rei da Síria, aqui no texto, pode representar o pecado que nos rodeia, que nos assedia tenazmente. Assim como o rei estava ali em volta de Israel, o pecado, irmãos, está em nossa volta. O que diz Hebreus 12:1? Eu quero ler esse texto. Hebreus 12:1. Se eu falar Hebreus 12:2, talvez você se lembre mais, né? Mas Hebreus 12:1 tem uma mensagem interessante. Portanto, e que tem a ver com a situação que nós vivemos no nosso dia a dia. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Qual é a outra versão? Que nos odeia, né? Tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Irmãos, o pecado está nos rodeando. Tenazmente, é de uma maneira mais intensa. Não é aquela coisa sutil. Os nossos inimigos estão ao nosso derredor. Estão nos assediando. Porque eles querem que venhamos a desviar. Eles querem que nós venhamos a pecar contra o Senhor.
precisamos entender que estamos vivendo um tempo de crise. E é importante vigiar e orar para não cair em tentação. Sabe o que diz o texto de Pedro? 1 Pedro 5,8. 1 Pedro 5,8. Olha o que diz. Você que está vivendo uma crise, o pecado está te rodeando, o teu inimigo está querendo tragar você. Olha o que diz 1 Pedro 5,8. Diz assim: sede sóbrios e o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Irmãos, estamos vivendo em crise e, portanto, sejam sóbrios. Sejam vigilantes. Orai sem cessar, orando em todo tempo. Vigiai e orai para não cair em tentação. Jesus já alertava aqui quando esteve aqui nessa terra, orientava os seus discípulos, ensinou eles a orarem, porque Jesus sabia que a oração era necessária para permanecermos firmes na crise, porque Ele não nos prometeu uma vida sem crise, uma vida sem problema, uma vida sem fornalha, uma vida sem cova de leões. Mas Ele falou que estaria conosco todos os dias, em todos os lugares. Ele não te desampararei, jamais te abandonarei. Essa é a palavra de Deus para mim e para você. Então, nesse texto aqui, voltando aqui para capítulo 6 de 2 Reis, a primeira lição é que havia uma crise. É necessário vigiar, é necessário perceber que o inimigo está tentando nos encurralar. Assim como o pecado está nos cercando, assim como os inimigos estavam cercados por carruagem, cavalos, nós estamos cercados pelo pecado, pelos inimigos. Mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Glória a Deus. E assim como Eliseu estava cercado por inimigos de todos os lados, nós também estamos e precisamos ficar atentos. Segunda lição que eu quero aprender, ou que eu quero compartilhar aqui nesse texto, que esse texto nos ensina, é que houve um momento de desespero. Isso está no versículo 15, e foi justamente quando, tendo se levantado muito cedo, em outra versão, acho que vai dizer de madrugada, o moço do homem de Deus, e saído, eis que tropas e cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o moço disse o quê? Ai, meu Senhor, que faremos? E agora? A casa caiu. Vou fazer o que agora? Não tem para onde correr. Irmãos, houve aqui um desespero. E eu gostaria de lembrar que na nossa caminhada cristã, podemos passar por momentos de desesperos. Aliás, nessa pandemia, eu sei que tivemos pessoas próximas a nós que entraram em desespero, com depressão, com transtorno de ansiedade, além do normal. Eu sou ansioso, mas a gente sabe que teve gente com problema que chegou até ir para o hospital, porque não estava cercado, não via saída, estava encurralado. Parece que tudo estava contrário. Então, na caminhada cristã, é possível que a gente passe por um momento de desespero. Muitos têm tentado até tirar a vida, e nós sabemos que tiveram pessoas que tiraram a sua própria vida. Outros, nesse momento de desespero, se escondem das pessoas, se escondem de Deus, não querem enfrentar o problema, porque acham que não tem solução. Outros tentam fugir do problema, da dificuldade. Outros, falando para dentro das igrejas, tem pessoas que querem fugir da igreja, fugir para outro endereço. Por quê? Porque entram em desespero e não sabem o que fazer. Quando não acontece o pior, né, que é tirar a própria vida, então as pessoas correm, né, para essas válvulas de escape. Mas eu gostaria de dizer para você que devemos agir como o profeta Eliseu agiu. A palavra
para mim e para você é: não temas. Não entre em desespero. Se lá no seu trabalho você está passando por perseguição, não entre em desespero se na sua casa as coisas não estão dando certo. Não entre em desespero se o seu ministério, se a sua vida espiritual, do seu ponto de vista, não está avançando. Não entre em desespero. A palavra de Deus para mim e para você aqui nessa noite é: confie no Senhor, não temas, porque Deus vai abrir os nossos olhos espirituais, em nome de Jesus. Então, primeira lição, havia uma crise. Segunda lição, houve um momento de desespero. Geazi ficou desesperado. Meu Deus, meu Senhor, que faremos? Então eu quero lhe dizer que não adianta fugir, não adianta mudar, não adianta se esconder. Tem gente que está se escondendo do problema. E como assim, pastor? Tem gente que se esconde do problema, gente, trabalhando. Sabia? Às vezes você está com um problema em casa, não quer enfrentar o problema e fica trabalhando, sai de casa cedo demais e chega em casa tarde demais. Sabe para quê? Para não enfrentar o problema. Tem gente que está com algum problema, às vezes na igreja, na classe de jovens, na classe de adolescentes. E com essa pandemia a gente não teve mais classe, né? A gente está só na live e agora no culto presencial. Mas enfim. E foge. Não vou não, porque eu vou... Não podemos fugir. É um engano a gente querer fugir, a gente querer mudar, a gente querer se esconder. Por quê? Porque isso só vai adiar. Mas o problema vai persistir. E precisamos confiar em Deus. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. E eu creio nessa. E a minha oração nessa noite é para que Deus abra os meus olhos. A minha oração nessa noite é para que Deus abra os seus olhos. Não sei como é que você entrou aqui essa noite. Não sei qual é a área da sua vida que precisa ser trabalhada. Não sei a área da sua vida que precisa, que está quase entrando em desespero e você está: ai meu Senhor, o que faremos? Eu quero dizer, como o profeta Eliseu: não temas. E nós vamos continuar aqui. Não pense que fugindo, se escondendo ou mudando de endereço, os problemas serão resolvidos. Tudo isso, na verdade, na hora do desespero, é uma válvula de escape e só vai te levar à frustração. Mas aquele que confia no Senhor, o que diz o texto lá em Jó? Bem sei que tudo podes, meu amado, nenhum dos teus planos serão frustrados, ou pode ser frustrado. Os meus planos, as minhas estratégias, os meus pensamentos podem ser frustrados. Sinto muito lhe dizer, e me dizer também. Mas os planos de Deus, os propósitos de Deus para mim e para você, nunca, jamais serão frustrados. Amém? Então a palavra é: não temas, confie, em nome de Jesus, creia. Porque Deus vai abrir os seus olhos nessa noite, para a glória dEle, porque dEle, por Ele e para Ele. Podemos até passar por momentos de desespero, mas não devemos nos desesperar. Momentos de desespero vão acontecer, mas não podemos nos desesperar. Temos vários exemplos bíblicos que passaram por momentos de desespero, de dificuldade, de luta. Eu separei 2 aqui, Moisés e Davi. E nós vamos ler esse texto, que está lá o primeiro está, Moisés, o que fez Moisés no momento de desespero, está lá em Êxodo 14, eu quero ler esse texto. Êxodo 14, olha o que fez Moisés. Que isso sirva de exemplo para mim e para você. Que sirva de direção para mim e para você. O texto vai dizer: o que fez Moisés no momento de desespero? Êxodo 14, de 13 a 15, diz assim, de 13 a 15. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Amém? A palavra de Deus para mim e para você no momento de desespero é: aquietai-vos e vede o livramento de Deus.
Diga ao povo que marcha, Moisés. Porque os egípcios estavam vindo com tudo. Chegaram em frente ao Mar Vermelho. E agora? Para trás o exército de Faraó. Na frente o mar. E agora? Vamos morrer afogados? Ou vamos voltar a enfrentar? E a palavra de Deus para Moisés foi: diz ao povo que marche. E a palavra de Deus para você nessa noite: vamos marchar. Vamos confiar. Porque o mar vai se abrir. Os olhos vão enxergar a glória de Deus. O milagre que Deus tem para fazer na minha e na sua vida. Davi, o que Davi fez quando foi afrontado pelo filisteu? 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Capítulo 17. Estamos juntos, irmãos? Amém? Glória a Deus. Havia uma crise. Houve um momento de desespero. Mas nós, como servos de Deus, não devemos nos desesperar. E exemplo de Moisés, de como devemos nos comportar no desespero. E agora o exemplo de Davi, como devemos nos comportar. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, e o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Irmãos, estamos confiando em carros, estamos confiando em cavalos, estamos confiando em pessoas, estamos confiando em homens, mas esquecemos que uns confiam em carros, outros em cavalos, diz o salmista, mas nós nos gloriaremos no Senhor, que fez os céus e a terra. É nesse que você tem que confiar. É em Deus, que é Senhor de todas as coisas. Ele que abre os nossos olhos para enxergar, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. É Ele que é o autor e consumador da minha e da sua fé. Louvado seja Deus por isso. Então, na hora do desespero, fala em nome do Senhor. Declara a vitória em nome do Senhor. Declara a restauração, declara a cura em nome do Senhor. Na hora do desespero, aquieta o teu coração e diz ao povo que marche. Terceira lição que eu aprendo aqui no texto de 2 Reis, capítulo 6. Terceira lição: Deus é o chamar. Deus sempre está presente, amém? Sabe o que acontece, irmãos, conosco? É que nós cantamos que cremos, cantamos que confiamos, mas na prática nós esmorecemos. A palavra diz que devemos crer, devemos confiar, devemos ter fé. Fé é a certeza. Fé é a certeza, irmãos. Não tem dúvida. Falamos isso semana passada. Fé é certeza. Se tiver um pinguinho de dúvida, não é fé, está fora. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Falamos isso. Precisamos ter fé, confiar. Deus está presente. Eu falei na ministração aqui e vou ler Mateus 28. Na verdade, já vou falar de cor. Estarei convosco todos os dias. Olha, eu vou estar com vocês de vez em quando. Quando o inimigo estiver cercando vocês, vocês se viram aí, depois eu venho. Não. Estarei convosco todos os dias. O pecado está nos assediando tenazmente. Jesus está conosco. Filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado junto ao Pai. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Humilhai-vos, portanto, sobre a potente mão de Deus, e Ele no tempo oportuno vos exaltará. Sede sóbrios e vigilantes. Mas orai e vigiai para não cair em tentação. Esse é o alerta para a igreja. Precisamos confiar que Deus está presente. A palavra dele prevalece. O Deus que nós confiamos, Ele pelejará. O que ele diz para Josafá? Essa peleja não é vossa, é minha, disse Jesus. Qual é a peleja, irmão, que você está passando? Qual é a peleja? É na igreja, é no trabalho, é na casa, é na escola, é na faculdade? Aliás, está tendo aula presencial na faculdade? Não, né? Só online, né? Qual é a peleja? Qual é a luta que você está passando?
A palavra de Deus para mim e para você essa noite, a peleja não é de vocês, a peleja é minha, diz o Senhor Jesus. A peleja é de Deus, não é nossa. Então Deus está presente. Versículo 16, o que diz aqui, versículo 16? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Irmãos, mais são os que estão com vocês do que os que estão com os inimigos. Maior é o que está em nós. Eu vou falar aqui, é João 4,4. 1 João 4,4. Maior é o que esse eu quero ler. João 4,4, o que diz aqui? 1 João. Falei João, é primeira. Diz assim: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Por que nós temos vencido os falsos profetas? Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Quantos aqui creem na palavra de Deus? Então a palavra de Deus para mim e para você, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é aquele que confia, é aquele que está em nós e aquele que confia no Senhor. Porque aquele que está no mundo já é derrotado. Satanás já foi derrotado. O exército sírio foi derrotado. Tem outra coisa, outro texto que nós precisamos nos lembrar aqui, é que em Hebreus mesmo, capítulo 1, versículo 14, eu quero ler. Hebreus 1, 14, que fala que são muitos que estão à nossa disposição. Muitos anjos. Hebreus 1, 14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Eles quem, irmãos? Os anjos. O exército de Deus. Estão a nosso serviço. E nós vamos chegar aqui na conclusão. E precisamos confiar na palavra de Deus. Terceira lição, então, Deus está presente. Os seus anjos acampam ao nosso, se eu não me engano é Salmo 34. Os anjos do Senhor acampam-se ao nosso redor. Não é derredor, porque derredor está o diabo. O inimigo. O nosso inimigo está nos cercando ao derredor. Mas ao nosso redor, precisamos confiar na palavra. Ao nosso redor estão os anjos, guerreiros, com espadas desembanhadas. Em nome de Jesus, vamos confiar, vamos acreditar que aqui está tendo sim uma batalha espiritual sendo travada, mas os anjos do Senhor estão com espadas desembanhadas, esses que estão a nosso serviço, serviço da igreja, daqueles que creem no nome de Jesus. Vamos abrir os nossos olhos, irmãos, em nome de Jesus. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente vai descansar. O Senhor é o nosso pastor e de nada terei falta. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu, Senhor, a tua vara e o teu cajado me consolam. Vamos confiar na palavra. Vamos confiar naquilo que Deus está falando para o seu povo. E por fim, para a gente encerrar aqui, pedi até o Tiago para me ajudar. Deus abre os olhos espirituais e provê o socorro. Vamos lá para o versículo 17. Versículo 17. Olha o que diz. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Irmãos, quando nós estamos presos, eu já tive a oportunidade eu já criei lá em Pernambuco, galho de campina. Alguém sabe o que é um passarinho galho de campina? Não? Sabe, né? A irmã ali de Campina Grande, ela sabe. Aquele vermelhinho, né? Aquele tricolor, é São Paulino ele. E eu lembro de às vezes você vai trocar comida, a ração, e sabe quando você deixa sem querer a gaiola aberta? Às vezes o passarinho não sai. Alguns saem, mas
eu já tive a experiência de, na maioria das vezes, não sair. A porta está aberta. Mas sabe o que está acontecendo? Os olhos não estão enxergando. E quando nós estamos presos como um passarinho em uma gaiola, e não conseguimos ver que a porta está aberta, estamos como Geazi aqui. Porque não consegue ver com os olhos espirituais, não consegue ver solução. Mas Eliseu, o homem de Deus, que estava cheio do Espírito Santo, que sabia que Deus era por ele, ele falou: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. É necessário que o Senhor abra os nossos olhos. Infelizmente há uma tendência de somente enxergar os problemas. Saul enxergou o gigante, os guardas, os irmãos de Davi enxergaram os gigantes. Davi olhou com os olhos espirituais. Ele enxergou o Deus que era maior do que o gigante. Ele enxergou o Deus que tinha todo o poder. Tu vens contra mim com isso, mas eu vou em nome do Senhor. Então vamos abrir os nossos olhos. Deus está operando milagres, irmãos, hoje. Efésios diz o quê? Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestes, nas regiões espirituais, irmãos. Muitos não estão vendo a bênção do Senhor porque não conseguem enxergar com os olhos espirituais. Mas nessa noite Deus quer, assim como fez com o moço do profeta, fazer comigo e com você. Deus quer que você abra os seus olhos. Deus quer que você enxergue a vitória. Deus quer que você enxergue as bênçãos, os milagres que Ele tem para você. Ele já te deu, mas você precisa se apropriar disso. No meio de qualquer adversidade, Deus está com carros e cavalos de fogo para garantir a vitória de seus filhos. Você crê nisso? O nosso Deus é o Deus das impossibilidades. Lucas 1:37. É o Deus das impossibilidades. Mas é necessário que nós vejamos com os olhos espirituais. E a mensagem é: abrindo os olhos espirituais. Deus colocou no meu coração essa noite para falar com você. Abra os seus olhos espirituais, porque Deus está operando maravilhas. Não pense você que você está sozinho nesta luta. Não pense você que você vai ser tragado pelo inimigo, porque mais são aqueles que estão conosco. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Jesus está contigo para te socorrer, e Ele quer te acudir, Ele quer suprir cada uma das suas necessidades, e Ele é poderoso para fazer isso. Então eu creio que Deus hoje pode enviar carruagens de fogo, enviar um exército celestial para nos defender, para nos proteger. Deus está acampando os seus anjos ao nosso redor. Deus está colocando anjos na tua casa. Deus está colocando anjos no teu trabalho para que você seja protegido em nome de Jesus, porque eles estão ao nosso serviço, diz a palavra de Deus. Nós precisamos confiar que Ele está conosco. Não se esqueça que há um grande exército de Deus à sua volta. Falamos aqui de Hebreus 1:14 e falamos de Salmo 34, versículo 7. Eu quero convidar você a ficar de pé. O Senhor quer abrir os teus olhos. Quantos querem seus olhos abertos aqui nessa noite? Amém, amém, em nome de Jesus. Não temas, porque é Deus que vai abrir os seus olhos. O texto diz assim, ó: orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. Eu estou longe de ser comparado a Eliseu, mas eu creio que eu sou um homem de Deus, amém? Eu estou longe de me comparar a Elias. Aliás, é o símbolo dos profetas no Antigo Testamento. Quando Jesus vai lá no Monte da Transfiguração, ele tem um encontro com Moisés e quem? E Elias. Elias ali simboliza os profetas.
Moisés ali simboliza a lei e os profetas. Longe de mim está próximo do que foi Elias e do que foi Eliseu. Quer dizer, longe de mim, né? Eu anseio isso, mas sei que preciso me dedicar muito mais. Mas eu sei que Deus tem agido através da minha vida. Eu sei que Deus tem me chamado, Deus tem confirmado o meu chamado, Deus tem confirmado o meu ministério. E eu quero orar por você, como Elias, ou aliás, como Eliseu orou. Eu quero orar e falar: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que vejam. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Eliseu não estava só. Aos olhos humanos, Israel estava cercado pelo exército sírio. Mas do ponto de vista de Deus, e esse é o melhor ponto de vista que nós devemos olhar, Eliseu estava cercado por um exército numeroso. E nós vimos o desfecho aqui no capítulo 6. Israel foi vitorioso e o exército sírio foi derrotado para a glória de Deus. Porque o homem de Deus orou, pedindo para que Deus abrisse os olhos. E eu quero orar por você. Ele quer operar nesta situação de crise. Crise familiar, é crise familiar. Eu quero pedir para que Deus abra os olhos, os teus olhos, para que você enxergue aonde você precisa trabalhar na sua casa, aonde você precisa trabalhar no seu ministério, na sua igreja, onde você precisa trabalhar no seu trabalho. Eu quero orar para que Deus abra os teus olhos, para que você enxergue dias melhores na sua vida financeira. O Senhor quer mudar a tua visão em relação aos seus problemas. Eu preguei outro dia aqui sobre ressignificar. Ressignificar é olhar para a mesma situação com olhos diferentes. Como que você está olhando hoje? Está olhando como Geazi? Então, a palavra de Deus hoje é: ressignifique esse olhar. Olhe como Eliseu olhou. Mais são os que estão com você do que os que estão com eles. Ressignificar. Ressignificar. Olhar com outro filtro. Filtro de Deus. Do ponto de vista de Deus. Na perspectiva de Deus. E não na sua perspectiva. Não na perspectiva humana. Porque a perspectiva humana é falha. É limitada. Mas olhar com os olhos de Deus faz toda a diferença em nossas vidas. E é nesse sentido que eu quero orar para que Deus abra os teus olhos. Abrir os teus olhos, e com certeza você vai poder enxergar o sobrenatural de Deus. O Senhor quer mudar a tua visão em relação aos problemas, ameaças, as lutas, as dificuldades. Se você deixar o Senhor abrir os teus olhos, hoje você vai sair daqui diferente, vitorioso, de cabeça erguida. Quantos querem sair daqui de cabeça erguida? Quantos querem sair daqui confiante? Quantos querem sair daqui com a sua fé renovada? Eu quero. Romanos 8:31 vai dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ainda no capítulo 8, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, apenas uma oração do homem de Deus foi suficiente para que os olhos de Geazi, do moço do profeta, fosse aberto e ele conseguisse enxergar a glória de Deus, o exército celestial protegendo. Louvado seja o Senhor. Eu quero cantar uma música junto com você. E durante a música, se você quiser vir receber a oração aqui, eu quero orar por você, para que Deus abra os seus olhos. E a música diz: abra os olhos do meu coração. Eu quero te ver, Senhor. Eu quero te ver exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Eu quero te ver, Senhor. Então nós vamos cantar, e se você quiser receber a oração, eu quero orar por você, em nome de Jesus. Amém. Quem souber, canta em nome de Jesus. Faz uma oração. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos.
Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Exaltado. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrame o seu amor e poder, pois tu és santo, santo. Exaltado. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Exaltado. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo. Exaltado. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver, Senhor. Santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Eu quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Eu quero te tocar. Eu quero te abraçar. Quero te ver. Exaltado. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Oh, Jesus, eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar para que Deus abra os seus olhos, para que te mostre o caminho. E se você então quiser, eu quero te desafiar a vir aqui na frente. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero pedir para que Deus manifeste a glória dele, em nome de Jesus. Oh Deus, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Se você entende que Deus precisa abrir os seus olhos, que alguma coisa em alguma área da sua vida precisa ser transformada, precisa ser ressignificada, eu quero orar por você.
Eu quero pedir para que Jesus manifeste a glória dele. Que ele abra os seus olhos para que você veja o exército que está com você. Você não está só, você está acompanhado de uma legião de anjos, de um destacamento de anjos. Oh Deus, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Eu não vou continuar insistindo, mas eu vou orar, porque eu sei que Deus nos trouxe aqui nessa noite para que os nossos olhos fossem abertos. Irmão, vigia. Irmão, abra os seus olhos. Olha com a perspectiva de Deus, em nome de Jesus. Não olha como o moço do profeta, olha como Eliseu. Oh Jesus, oh Deus, oh Jesus. Pai, perdoa os nossos pecados. Senhor, me ajuda, Senhor, na minha falta de fé. Me ajuda, Senhor, aumenta a minha fé, em nome de Jesus. Perdoa, Pai, a minha incredulidade. Perdoa os meus erros. Tenha misericórdia. Senhor, muda o meu pensamento. Eu quero olhar diferente a partir de hoje, a partir de agora. Ó Deus, eu quero olhar com os óculos do Espírito, com as lentes do Espírito. Ó Deus, derrama o colírio do Teu Espírito. Aconselho-te que de mim compres colírio para os teus olhos, a fim de que vejas. O homem de Deus, profeta do Senhor, orou: Senhor, peço que o Senhor lhe abra os olhos para que veja. E a resposta de Deus foi: o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Eliseu não estava só, eles estavam rodeados pelos anjos do Senhor. Oh Deus, louvado seja o Teu nome. Abra os olhos, Senhor, para que não venhamos a pecar, para que a gente venha ser restaurado, para que o Teu nome seja engrandecido, para que vidas sejam curadas. Senhor, abre os meus olhos, para que eu possa evangelizar, para que eu possa pregar a palavra com ousadia, para que eu possa ver o meu ministério avançar, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Eu quero crer, eu quero confiar. Quero Te ver, quero Te ver, Senhor. Eu quero Te tocar, quero Te abraçar, quero Te ver, quero Te ver, quero Te ver, Senhor. Eu quero Te tocar, quero Te abraçar, quero Te ver, quero Te ver, quero Te ver, quero Te ver, Senhor. Eu quero Te tocar, quero Te abraçar, quero Te ver. Exaltado, exaltado e bem alto, brilhando a luz da Tua glória. Derrama o Teu amor e poder, pois Tu és santo. E a última vez, exaltado, exaltado e bem alto, brilhando a luz da Tua glória. Derrama o Teu amor e poder, pois Tu és santo, santo, santo. Glória a Deus. Que o Senhor abra os seus olhos. Você que está aí na sua casa, abra os olhos. Abra os olhos e enxergue
com os olhos espirituais, em nome de Jesus. Obrigado a todos que nos visitaram nessa noite. Obrigado àqueles que estão nos assistindo. E que a graça do Senhor seja com cada um de vocês. Vamos impetrar a bênção. Eu quero que você possa receber. Primeiro eu vou na bênção araônica. E depois eu vou na bênção apostólica. Eu quero declarar sobre a tua vida a bênção do Senhor. Faz assim com as suas mãos. E Números capítulo 6, a partir do versículo 3 diz: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno e glorioso Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo seja com toda a sua igreja, agora e para todos sempre. Todos digamos amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Que Deus abençoe. Amém.